para você que é um excelente profissional na sua área, um expert, mas sente os desafios do dia a dia, eu estou aqui com o Ricardo Caiafa Júnior, meu grande amigo empresário na área de consultoria. Ricardo, que privilégio receber você para a gente falar desse assunto tão importante e tão fácil de entender sob a sua ótica. Lucia, é um prazer estar com você, viu? Uma honra para mim poder sentar aqui ao seu lado, como seu convidado, para poder falar um pouquinho do que a gente faz. Nossa, e esse seu trabalho, só hoje que eu sei o quanto a minha vida teria sido mais fácil, mais produtiva em menor tempo se eu tivesse conhecido o Ricardo há 10 anos atrás. Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu estava construindo o Ópera Cristal e eu sei o que é a dificuldade quando você quer realizar aquilo que você sabe fazer, mas tem que transformar isso num formato empresarial. Você tem que ser um empresário somando aquilo que você quer fazer, o que o seu coração manda, porque não é nos negócios, não é só o coração que manda. Verdade, não é, Ricardo? Verdade, Luci. Tem um amigo meu que, inclusive, no começo da minha carreira, ele falava, Ricardo, empresa não tem coração. E por várias razões. Por exemplo, quando você coloca o coração na frente de um negócio, você está fadado ao fracasso, porque você vai tomar decisões distorcidas mediante situações. Né? Então, por exemplo, você precisa fechar um negócio. Para fechar esse negócio, você precisa abrir mão de algumas coisas e o coração nunca vai querer que você abra mão dessas coisas. Né? Então, a pessoa vai dizer que o coração dela diz que não é bom fazer aquele negócio. Né? Na hora de você lidar, por exemplo, com questões de funcionários, etc., muitas das vezes você vai ser obrigado, como tem acontecido, inclusive, nesses momentos que vivemos, né, a dispensar um funcionário. Sim. Você vai ser obrigado, os números mostram que você vai ser obrigado a dispensar aquele funcionário que você tanto gosta, que te atende super bem, sempre foi muito fiel, só que não tem outro jeito. Para que a empresa permaneça saudável ou para que ela sobreviva um tempo suficiente para depois crescer novamente, é necessário reduzir gastos. Sim. Então, por isso, o coração não pode se confundir com a razão jamais dentro de um negócio. E você, como um empresário na área de consultoria empresarial, você acompanha o empresário antes do CNPJ ou depois do CNPJ? Como funciona esse início? Eu estou querendo montar uma empresa, por exemplo. Perfeito. A minha experiência profissional ela se deu porque antigamente eu trabalhava numa multinacional, né? Tive uma experiência grande nessa multinacional em várias áreas. Então, assim, eu percorri vários departamentos de um negócio. Sim. E depois de alguns anos atuando por ela, eu acabei saindo. E foi quando eu tive a ideia de abrir essa consultoria, exatamente por perceber que muitas pessoas que tinham aptidões para muitas atividades, elas confundiam essa aptidão, vamos dar um exemplo aqui, um ótimo mecânico, né, elogiado por todos, que era funcionário de uma mecânica. Sim. De tanto ele ser elogiado e as pessoas irem lá procurar ele, ele resolveu abrir um negócio. Sim. Só que ele não conseguiu transformar o chip dele, digamos assim, de um mecânico para um empresário. Sim. Ele era um funcionário pela CLT, recebia mensalmente um X, tinha todas as suas garantias. Só que para ser um empresário, corre-se muitos riscos. Exatamente. E ele não está acostumado com isso. Entendi. Né? Você é programado, nós somos programados, e desde criança, muitas das vezes, dependendo, né, da família, etc., a se formar, ter uma profissão para poder ter um salário, para ter um bom ganho. Então, a programação do empregado ela é muito antiga. É uma programação muito antiga. Então, mudar essa concepção de empregado para empresário é possível, mas é necessário um esforço e sacrifício. Sim. Né? Porque eu preciso abrir mão de coisas, né? Ele, como mecânico, vamos continuar com o exemplo do mecânico. Então, vamos pensar assim, ele é excelente no que faz.
tem o carisma também do relacionamento com os clientes, mas falta o conhecimento de como montar, vamos dizer, essa empresa, de como criar a empresa, seria isso? Como Exatamente. Criar a empresa, como pensar como empresário. Exatamente, porque o que acontece, Lucy? Quando ele precisa saber, quando ele pretende, antes de deixar o seu emprego, o que ele pretende ser. Né? Se ele pretende permanecer atuando naquela área, que eu acredito que seja até óbvio, porque foi exatamente a sua atuação que o despertou para ter um negócio próprio, tá? Ou ele precisa saber, ou ter certeza se ele quer atuar como empresário. Os dois não vai dar. Os dois não tem como. Ele precisa escolher como ele vai atuar. Hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, há muitos anos, porém, a gente vê praticando-se mais hoje, nos tempos de hoje, a famosa joint venture. A joint venture, ela ajuda aquela pessoa que quer ter um negócio, mas não tem condições, seja lá por questões financeiras ou tempo. Então, esse mecânico, ele pode, através de uma joint venture, se associar a uma pessoa que tem uma noção de gestão empresarial. Então, eles terão uma sociedade onde esse mecânico vai atuar de fato e futuramente gerenciar uma equipe de mecânica, etc. Enquanto o seu sócio, ele vai atuar na gestão da empresa. Então, área administrativa, financeira, contábil, enfim. Exatamente, porque no âmbito empresarial existem muitas nuances e muitos universos que uma pessoa que atua como empregado jamais imaginou. Né? Uma grande verdade. Né? Uma pessoa que quebra uma empresa, ela pode ter uma empresa muito bem estruturada e a gente vê isso muito acontecer. Uma empresa estruturada fisicamente falando, um site excepcional, equipamentos de última geração em termos de parte de computadores, etc. Ou seja, você olha, você tira o seu fôlego. Mas só que aquela empresa, ela não fez um bom trabalho prévio de marketing. Faltou gestão. Faltou gestão. Né? Então, quer dizer, eu vou abrir uma empresa nova, eu tenho que pensar, peraí, o que eu posso fazer para que a minha empresa, apesar de ser nova, né, ela possa ser conhecida até de uma forma prévia, ao ponto de que da inauguração em diante ela já seja muito bem conhecida. Existem vários meios para isso. Né? Vários meios para isso. Então, se eu não fizer isso, eu vou ter uma bela estrutura e profissionais competentes, só que sem clientes para atender. E isso vale para todas as áreas. Por exemplo, um advogado que está construindo ali a sua carreira, às vezes ele trabalhou como um funcionário numa grande empresa, né, num grande escritório de advocacia e de repente ele pensa, fala, não, eu quero agora, a partir de então, quero me tornar dono do meu próprio escritório. Vale para esse advogado também? Vale, Lucy, e é um dos maiores desafios que a gente vê no mercado, né? Normalmente o advogado, quando ele faz a faculdade de Direito e ele passa na OAB, dá uma sensação de que, pronto, agora eu... De poder. Agora acabou. Tô agora pronto. Eu vou em frente, né? Vou crescer vertiginosamente. E ele se depara com uma realidade que é o quê? Ele precisa fazer o nome dele, né? Ele precisa fazer um marketing, porque ele até então não tem causas, né? Onde aquela pessoa que ele atendeu, que foi bem sucedido, possa indicá-lo. Ele não tem nada disso. Era do escritório de onde ele trabalhava. Ele era um estagiário, né? Então, quer dizer, ele não tem casos dele para poder falar. Ele também não tem gestão. E é uma outra questão que é importante no caso do advogado, ele decidir. Se ele quer ter um escritório com advogados com os quais ele vai se associar para ter um negócio, ou se ele vai querer seguir carreira solo. Em ambos os casos, ele vai ter que ter um viés de empreendedor para que ele possa divulgar o trabalho dele. E hoje, com esse advento das redes sociais, ele precisa ter uma presença também nas redes sociais. A gente costuma dizer, né, que a empresa hoje que não está na internet divulgando o seu produto, seu serviço, colocando a sua imagem em evidência, ela nem existe mais e não sabe ainda. Isso que é o pior. Verdade. Não é? Por mais que você, digamos assim, pela peculiaridade do seu negócio, você não tenha muitas pessoas te procurando via internet, é importante que você tenha presença nas redes sociais, porque fatalmente, depois que alguém te conheceu,
seja pessoalmente, através de uma apresentação numa empresa, ou encontro social, enfim. Se ela quiser contratar o seu produto ou o seu serviço, ela vai ver quem você é nas redes sociais. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ter essa presença. Então, se o advogado recém-formado, só para finalizar a sua pergunta, ele souber se cercar, claro que cada um vai atuar conforme pode. A gente não está falando de investimentos absurdos, porque você está começando, é desafiador, né, o começo. Mas ele precisa, pelo menos, considerar essas etapas do negócio dele e modular. Por exemplo, dentro desse planejamento, eu preciso dar esses passos. Que passo eu vou dar agora nesse próximo mês? Ele não sabe, né? Tá Muitos experts nas suas áreas específicas não sabem quais os primeiros passos e, vamos lá, vamos considerar que ele já iniciou o seu negócio, não sabe qual o próximo passo, não é? Exatamente. E é aí que você atua como um consultor empresarial. Conta para mim hoje, qual a área que mais procura a sua empresa para consultoria? A área do comércio. A área do comércio? Hoje é a área do comércio. Porque, assim, nós já tivemos consultoria, é muito interessante essa parte, porque já oferecemos consultoria para muitas empresas que já estavam em andamento e estavam vendo que alguma coisa estava errada e queriam reformular alguma coisa do seu planejamento. Outras, bem antes de serem concebidas, o que é o ideal, porque para que você possa abrir um CNPJ, você precisa saber para onde você vai, o que você quer, por quanto tempo você quer ter essa empresa, né? Tem muita gente que confunde, às vezes ela, dentro dela, ela acha que quer ser uma empresária e na verdade quer ser um empresário de luxo, quer ser um empregado de luxo. Tem gente que sempre sonhou em acordar 10 da manhã e quer ser um empresário porque acha que o empresário acorda 10 da manhã. Não acorda. Não acorda, ele acorda 6 da manhã, preocupado com o que ele vai fazer na gestão dele. Hoje, né? 5h32, eu olhei no meu relógio, era 5h32, preocupada com N coisas que eu tinha para fazer pela manhã. E para depois poder estar aqui nesse momento, é assim mesmo. E eu posso dizer para você, um dos maiores desafios que a gente percebe, tanto do empresário que está ali concebendo o negócio ainda, como aquele que já começou, são esses desafios comportamentais. São os desafios comportamentais. Nossa, eu nunca imaginei isso. Verdade. Uma vez eu tive uma reunião com uma gerente do Banco do Brasil, lá em Salvador, na Bahia. E ela fez um projeto para mim, para a empresa, etc. Enfim, foi bem bacana a parceria que fizemos. Ela falou para mim, Ricardo, 90% dos empresários que abrem suas empresas e vêm abrir conta com a gente, eles fecham pouco tempo depois, 1 ano e meio, 2 anos depois. Por quê? Porque o que acontece? Quando você entra no mercado, assim como um jovem, assim que ele adquire seu CPF, vai para o mercado, os bancos e o mercado ele vem oferecendo créditos. Isso. Ou seja, oportunidades daquele jovem ou daquela empresa de financiar um projeto de vida ou empresarial que ele tenha. Sim. Então, se eu tenho um projeto empresarial e eu consigo um crédito, então eu tenho uma oportunidade de crescimento ali. Só que a maioria, por uma questão de comportamento, usa aquele crédito para despesa pessoal, o sonho pessoal. Olha, e é um número maior do que você pode imaginar. Outra visão, a de um gerente de banco. Exatamente, por isso que me chamou a atenção. Né? Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção, quando você vai pedir crédito no banco, o banco ele faz uma série de perguntas, ele te dá um questionário para você responder. E aquele questionário, na realidade, o empresário tem que estar regularmente respondendo para si mesmo. Sim. Regularmente. Ele precisa responder para si. Como está o negócio dele? Será que ele está tendo lucro no que ele está fazendo? Ou será que ele está trocando dinheiro? Ele está passando dificuldade hoje, mas será que essa dificuldade é uma dificuldade admissível, digamos assim, em razão da peculiaridade do negócio dele? Às vezes não é para ele se desesperar. Às vezes aquela dificuldade, ela tem um porquê de estar acontecendo. Né? Isso você, como consultor, consegue orientar esse empresário. Exatamente. Fala, olha, não é o momento ainda de se desesperar. Exatamente. Isso está perfeitamente compatível com o tempo que você está no mercado, com o valor que você investiu, com o momento econômico do país, enfim. Quer dizer, tem vários fatores que você consegue tranquilizá-lo para que ele
persista mais um tempo. Exatamente. E também a forma de persistir, não é? Isso, é. Esse eu acho que é fundamental. A persistência, ela tem que ter um fundamento. Se essa persistência não estiver fundamentada, então você vai prolongar o seu tempo de sofrimento. Tem uma frase de um escritor, na verdade um grande empresário americano, que é o Robert Kiyosaki, que ele fala assim: às vezes é melhor afundar de uma vez, dependendo da situação. E tem gente que fica prolongando esse tempo de afundar. Então, ao invés de afundar, o que é esse afundar? Esse afundar pode ter várias conotações. Esse afundar pode ser declinar de uma ideia, pode ser voltar atrás. Declinar de uma ideia, manter o seu caixa, né, recheado ali para um próximo investimento, mas você declina da ideia. É o que aconteceu nessa pandemia com muitos restaurantes, os proprietários de restaurantes. Eu estive lendo uma reportagem semana passada, proprietários de restaurante em São Paulo, de restaurantes assim que fazem aquele serviço por quilo, eles não imaginavam que a pandemia se tornaria mais do que 2 ou 3 meses, mantiveram os seus funcionários, colocando o coração na frente, mantiveram os seus funcionários e aí, pelo longo período da pandemia, o caixa esvaziou. Ele conseguiu manter aquelas famílias dos funcionários por um período e agora estão todos na rua, inclusive o próprio empresário. Verdade. Sendo que se ele tivesse, teve até um comentário numa reunião que nós tivemos aqui semana passada com alguns empresários aqui da região, sendo que se ele tivesse parado, declinado do restaurante naquela época, ele tinha um caixa para agora, quando terminar a pandemia, ele poder investir e contratar todos novamente. O que não vai acontecer. Exatamente. Então, olha a dificuldade de avaliação. Verdade. Porque um consultor tem todos os conhecimentos e tal para avaliar de uma outra forma. Se eles tivessem tido uma consultoria como a sua, você poderia colocar outros caminhos para que ele não chegasse depois de um ano e tivesse completamente, aí sim, falido e não declinado. É diferente, completamente diferente, não é? Completamente diferente, porque se você, por si só, decide declinar em algum momento da sua empresa, você tem condições e a liberdade de acelerar mais lá na frente. Sim. É diferente de você ser obrigado a declinar em razão de não ter condições de continuar. Olha a importância para você, que é excelente no que faz, você tem que avaliar se os desafios que você está enfrentando são os próprios do momento ou se você tem que trilhar outro caminho. E isso, uma consultoria como do meu amigo Ricardo Caiafa Júnior, pode te ajudar a enxergar, quer dizer, vai fazer de uma forma com que você enxergue o melhor caminho, não é, Ricardo? E você, Ricardo, uma coisa que eu admiro muito, além de tudo, eu admiro muito a sua forma de pensar, porque o Ricardo é daquela pessoa positiva, ele vai sempre atender um cliente com um pensamento positivo, e ele me diz sempre, eu acho que vale a pena você repetir aqui como uma mensagem dessa nossa conversa, desse nosso momento aqui tão gostoso, Ricardo. Perfeito, Luci. Eu acho que eu, inclusive, se você me permite, eu queria falar sobre o livro que eu estou escrevendo. Né? Mas isso seria minha próxima pergunta, mas já inclua aí, por favor. Perfeito, então eu vou deixar para a próxima pergunta, para rolar um suspense, mas eu vou falar um pouquinho do conteúdo dele. Né? Pode falar. Muitas pessoas que têm, elas avaliam seu potencial, muitas das vezes pelo currículo, pela quantidade de faculdades que fez, ou até mesmo pelo que ela ouve. Elas ouviram, talvez, na sua infância, dependendo da situação, ou no ambiente que elas frequentaram. E, ao ouvir palavras negativas, palavras que promovem crenças limitantes, né, elas declinam dos seus sonhos. E é uma coisa, assim, que eu vejo como um crime, que, às vezes, a própria pessoa faz consigo mesma, ela se sabota. Até porque o conceito de um empreendimento, ele se dá não com a atuação direta do empreendedor. Pelo contrário, os maiores empresários a nível mundial, eles constituíram negócios aonde não depende deles para o negócio
funcionar. Sim. Né? E essa é a concepção de um negócio saudável de fato. A gente sabe que existem trajetórias, né? No começo, ali na parte probatória do negócio, onde é necessário, até por uma questão de experiência também, aquele empreendedor está ali no negócio. Então, mas não necessariamente ele precisa atuar ou deve atuar diretamente. Hoje ele pode trazer alguém numa joint venture, ele pode contratar alguém. Esse mecânico, por exemplo, que a gente acabou de exemplificar, ele pode contratar alguém, se ele tiver recursos para isso, para que faça a gestão da empresa dele. Ele pode contratar um administrador. Sim. Né? Então, eu sempre me incomodei com essa limitação que as pessoas colocavam em si mesmas, sobre dar passos grandes. E eu vi muitas pessoas ao longo da minha vida com um potencial enorme se limitando. Porque talvez, não, eu não posso, é muito para mim, eu não consigo. E na verdade, todos podem, mas precisa que ela tenha certeza que ela quer. Esse é o grande desafio. Eu quero realmente, porque poder, ela pode, ela só tem que saber e ter certeza se ela quer. Se ela quiser, ela pode. Ela vai encontrar meios, caminhos, tá? Para que ela chegue no objetivo dela. Que ensinamento lindo. Que ensinamento lindo. Agora, eu quero que você volte aqui para o lançamento do seu livro. Mas o título do seu livro me instigou muito. Pode contar já? Pode falar. Pode falar. O nome do livro é O que nada custa, nada vale. Olha só, gente, O que nada custa, nada vale é o livro que o Ricardo Caiafa Júnior vai lançar até o final do ano e eu vou convidar o Ricardo, já está convidadíssimo, para fazer esse lançamento aqui conosco, contar um pouco mais do livro e vamos deixar o conteúdo do livro, que é excepcional, como uma surpresa, né? Como um suspense nesse momento e uma surpresa para quando for lançado. Ricardo, que honra! Eu quero terminar esse momento com essa mensagem que você passou, que todos nós podemos, não é? Repita para mim, por favor. Todos nós podemos realizar nossos sonhos. Pode parecer uma figura de retórica, mas não é. Todos nós podemos. Basta que nós tenhamos certeza que queremos de fato. Porque se nós quisermos, nós temos caminhos a serem encontrados e ferramentas para chegar nesse objetivo. Ai, que ótimo ouvir essa frase e incentivar você que está aí. Todos nós podemos. Vamos descobrir se queremos e nos preparar para essa grande realização. Ricardo, uma delícia ter recebido você e eu vou acrescentar aqui, uma honra ter você aqui nesse meu sofá, que eu acho assim que é um momento lindo do meu dia, onde eu recebo sempre uma pessoa especial e que traz uma mensagem linda como essa que você nos trouxe hoje. Sucesso sempre para você, meu amigo. Lucy, eu não tenho palavras para te agradecer. Para mim foi um prazer enorme te conhecer, tem sido, na verdade, uma grande escola, tá? Teu legado, essa tua experiência, esse teu brilho, né, que você transmite a todos que estão ao seu redor. Para mim é uma honra, a honra é minha de estar aqui, né, nesse espaço que você abriu de uma forma tão brilhante, né, e dando um exemplo de empreendedora, ou seja, se reinventando em meio a essa situação toda que nós passamos, e você fez literalmente... vou usar uma frase, né, que a gente ouve muito no mercado, que você fez do limão, você não fez uma limonada, né? Você fez uma limonada suíça. Você foi muito além. Então você está de parabéns pelo seu exemplo e para mim é uma honra poder estar aqui. Nossa, Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.